ar, Game RS. Olá, começando mais um Game RS aqui na Mínima FM. Meu nome é Rafael Glória, tô com o Lucas Molina aqui. E aí? Tudo bem? Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Começando mais uma edição aqui do Game RS. Dessa vez é entrevista, né? Agora a gente vai só dar as notícias e comentar alguns jogos. E não esquece também de curtir nossa página no Facebook, né? facebook.com/GameRS. E até acho que alguém entrou em contato com a gente por mensagem lá, não sei se tu chegou a ver. E pedindo um retorno de um jogo, um desenvolvedor, eu acho. Em breve nós daremos retorno a vocês. Esperem um pouquinho. O que a gente vai falar mais nessa edição do programa? Tem o This War of Mine, né, que a gente vai tocar as músicas. A gente trouxe também umas músicas do Baten Kites, que é um jogo que eu particularmente gosto bastante, lá pro GameCube. Eu acho que poucas pessoas tiveram GameCube no Brasil, né? Mas... E também mais músicas do Oregon Trail. Uhum. Que é um... Que jogo é esse, Lucas? Ele é parecido com o This War of Mine. É um jogo também de sobrevivência, assim, só que enquanto no This War of Mine está tentando ficar no mesmo lugar, sobreviver no lugar, no Oregon Trail na expansão ao ocidente americano, então no século XIX, assim. Faroeste e tal também. É, tipo isso, assim, só que tu só controla um grupo de colonizadores que quer chegar ao ocidente, seguindo a Oregon Trail, que era uma trilha, assim. Legal. E vocês podem ver os programas anteriores lá no YouTube, né? youtube.com/GameRS. Mínima. Isso aí. Então vamos começar já escutando, né, esse jogo que tá dando o que falar. Até saiu no Overload, né? O Rick Sampaio também fez uma análise sobre This War of Mine. E essa primeira música é aquela da banda da Hungria, né? É isso? Não, essa eu não sei de onde é, na verdade. Aquela outra. São umas músicas eslavas, assim, que tem no jogo. Assim, sei lá, é da região ali. Tá certo, então vamos começar escutando já essas músicas do This War of Mine. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał,
mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze.
Acabamos de ouvir as músicas de This War of Mine e do Oregon Trail. Bem curtinha essa última, aliás, né? Aham. Você ia comentar mais alguma coisa sobre... Pois sobre é, o jogo? Na semana passada eu falei que eu tinha começado a jogar o This War of Mine e tinha sido um desastre, né? Os meus personagens ou tinham morrido assassinados ou tinham se suicidado, os que sobreviveram por depressão, por ter perdido seus companheiros. Então essa primeira tentativa foi um desastre total. Aí eu tentei de novo, né? Sabendo melhor o que se passava no jogo. E foi bem melhor, daí eu consegui realmente terminar o jogo. Foi difícil, né? Porque é um jogo bem complicado, um jogo de sobrevivência. Então, ele é feito assim da primeira vez que tu joga, pelo menos é feito pra te ralar. Então, é experiência comum. Mas da segunda vez eu até achei um pouco mais fácil, assim, um jogo bem tranquilo. Depois que tu sabe quais são os efeitos em cada lugar, o que tu pode encontrar, fica mais fácil, apesar de que eles têm um sistema de aleatoriedade, assim. Então, quando tu chega num lugar, tu pode encontrar aquele lugar de uma forma, por exemplo, a igreja, tu pode encontrar a igreja habitada por um padre e umas pessoas que ele tá cuidando, que foi o que eu encontrei na primeira vez que eu joguei, e aí o padre me atacou do nada, começou a me dar soco. Era um bug, eles arrumaram agora numa patch que lançaram ontem. Ontem lançaram uma patch pra consertar algumas coisas, entre elas essa agressividade dos NPCs sem sentido. Mas, e aí já falando sobre a patch, eu não consegui jogar ela porque ela fez o jogo parar de funcionar no meu computador. Então, a patch supostamente conserta vários bugs, mas estragou completamente o jogo pra mim. Eu não sei se eles vão lançar alguma outra patch agora que arruma isso, mas eu também não tentei deletar tudo e instalar de novo. Acho que eu vou tentar fazer isso, só vou perder meu save, mas não é grande coisa. Mas como é que se termina um jogo assim? Tipo, pois é, o jogo? Tu tem que sobreviver durante um tempo, e esse tempo é indeterminado, ele pode ser de 30 a 50 dias, é o que dizem, assim, eu não sei se é exatamente isso. O meu jogo acabou no dia 45. E aí, nesse meio tempo, tem que fazer o básico pra sobrevivência, que é conseguir comida e não ficar muito cansado e não ser muito atacado, não conseguir tratar ferimentos e doença. E também tem alguns outros eventos, assim, no meio do jogo, tipo aumento do crime, que aí teu abrigo acaba sendo mais atacado, e tu tem que proteger mais, colocar 2 pessoas de noite na guarda, assim, com armas, pra não roubarem teus mantimentos e não matarem as pessoas. Tem também um evento que é o inverno, que esse é bem cruel, tipo, além de começar a cair neve, o cenário ficar de inverno, assim, tem a dificuldade da temperatura. Então a temperatura vai às vezes para baixo de 0 e teus personagens começam a congelar e ficar muito doentes. Eles ficam muito mal. E aí tu tem que manter a temperatura com um aquecedor, e para o aquecedor funcionar tu precisa de madeira ou algum tipo de combustível. E às vezes é difícil de conseguir, porque quando chega nesse ponto do jogo, assim, tu já gastou tua madeira pra fazer outras coisas. E tu tem que conseguir madeira de alguma forma. Se tu não tem madeira, tu pode também queimar livros no aquecedor. É uma das maneiras de manter o lugar quente. Os livros, o principal uso deles é leitura, assim, é pra entretenimento, pra se distrair da guerra. Mas tu pode também queimar eles pra se manter vivo. Então até tem essas coisas bem legais no jogo. Ele é parecido com o Oregon Trail, porque o Oregon Trail também tem essas coisas assim, tu tem os recursos, por exemplo, munição, e a tua munição vai acabando, e tu tem que comprar mais munição no próximo posto, só que o Oregon Trail tu faz toda essa peregrinação, e no This War of Mine não, tu fica parado no mesmo lugar. Mas é a mesma coisa também, porque no Oregon Trail tu vai carregando teus recursos junto contigo numa carroça, assim. Então acaba sendo, esses 2 jogos são muito semelhantes. Eu acho que até quem fez o This War of Mine deve ter jogado
Oregon Trail, porque apesar de ser um jogo assim, o Oregon Trail é dos anos 90, é um jogo educativo, foi feito assim pra ser jogado nas escolas dos Estados Unidos, mas é um jogo extremamente cruel, assim, tipo, daqui a pouco um dos teus, é a mesma coisa, assim, então os personagens, aí daqui a pouco um fica doente, e no outro dia, não sei quem morreu da doença tal, e tipo, imagina as crianças jogando assim, o jogo daqui a pouco os personagens começam a morrer do nada, tu não pode fazer nada sobre isso, é bem cruel. Sim. Acho que a gente pode entrar já naquela notícia sobre uma professora, né? Deu um jogo na época da período escravo no Brasil, né? Sim. Daí os estudantes... que o jogo tentava ser fiel, né? À época, né? Pois é. E em um certo momento tu podia bater nos escravos, né? Podia açoitar um escravo. O escravos. O G1 acho que deu essa notícia recentemente, dizendo que tinha sido um aluno do mestrado do Paraná, né? Paraná. Eu não sei se era a Universidade Federal do Paraná, mas na verdade tá errada essa notícia. Depois o cara lá no Boteco Gamer, ele disse, não, fui eu que fiz esse jogo, não. Tipo, em 2004. 2004. Então, 10 anos o jogo. o jogo já é muito antigo, assim, eles noticiaram como se tivesse sido um jogo feito agora, mas não é, mas causou polêmica agora, realmente. E aí aparecia na reportagem do G1 vários alunos que diziam que não pode ter esse jogo, porque o jogo é racista e eles pediam a retirada do jogo de circulação, sendo que o jogo nem tá em circulação, assim, mas enfim. Ele só tá disponível, né, porque a internet é essa coisa que não tem como tirar as coisas de circulação, elas ficam lá pra sempre. Mas aí ficou essa polêmica, assim, até gerou bastante discussão se é válido um jogo que representa um capataz batendo, açoitando escravos. Eu acho que se a gente pode escrever um texto histórico que diz, olha, os escravos eram açoitados durante o período da escravidão no Brasil, e isso é uma escrita assim, extremamente válida, assim, é a verdade. Tipo, ninguém vai questionar um historiador que escreva que os escravos eram açoitados, é uma verdade histórica. Eu não vejo por que isso não pode ser dito num jogo também, através da linguagem do jogo, que é uma linguagem visual. Então, tu vai ver ali o escravo sendo açoitado. Tipo, pra mim é equivalente. E eu não vejo nenhum... Censurar isso é pior. Eu não vejo nenhum problema. Aparentemente, muitas pessoas veem. Então, eu tenho que falar isso com um pouco de cautela, assim, porque parece que muita gente discorda de mim. Mas eu não entendo. Eu não joguei o jogo também. Eu não joguei. Na real, eu pensei em fazer um jogo assim uma vez e eu comecei. Eu não cheguei a fazer a parte dos escravos sendo açoitados, mas era um plano meu, assim, tem que aparecer, né, porque, tipo, não era uma maravilha, os escravos eram açoitados, se eu fizer uma simulação de um engenho que os escravos não estão sendo açoitados, vão achar que a escravidão era super tranquila e, tipo, os escravos viviam bem, eram bem tratados, e não é o caso. Esse jogo de 2004, ele até fala, assim, se tu olha ali bem no vídeo, na imagem do escravo sendo açoitado, tem uma descrição dizendo que os escravos sofriam maus tratos. Então não está dizendo que o açoite é uma coisa boa e tal. Ele até pode funcionar dentro das mecânicas do jogo. E até o criador disse que tem consequências esse açoite também. Tu obriga o escravo a trabalhar e tal, através disso, mas tu aumenta a chance de rebelião. Tu aumenta a chance dos escravos se revoltarem contra o senhor. Que é uma consequência interessante, assim, até dentro do sistema do jogo e como decisão do jogador para todos os efeitos de gameplay. Tu falou que o desenvolvedor se manifestou lá no grupo. Ele defendeu também? Ele defendeu, ele falou várias coisas assim, olha, e não... É que não foi ele que teve a ideia do jogo também, ele estava fazendo o jogo só para um cliente. Tipo, alguma empresa estava fazendo material didático, e aí teve essa ideia de fazer um jogo, e aí
diziam pra ele, olha, tu faz um jogo que os escravos podem ser açoitados. Não foi ele, assim, eu vou... Sim, eu vou ter a ideia. Sim. Ele tava só cumprindo o contrato ali. Mas ele dizia, eu não vi nada de errado, era só tava mostrando a realidade da época. Que é algo que eu concordo, né? Se tu vai falar sobre a época, mostra as coisas como foram. É um erro que eu vejo no Colonization, que é um jogo sobre a colonização da América, do Sid Meier, equivalente ao Civilization, assim, só que mais focado na colonização da América, que não aparecem escravos. Não tem negros nenhum no jogo. Tipo, foi justamente para evitar esse tipo de recepção, assim. Retaliação, assim, porque... de polêmica, enfim. Só que a um preço muito caro. Ele evitou a polêmica, mas aí parece que não teve nenhuma participação da população negra. Parece que a África não tinha nada a ver com a colonização da América, sendo que foi um papel fundamental. E, claro, aconteceram várias coisas que a gente pode julgar moralmente negativas, mas esconder isso não é a solução, na minha opinião. Com certeza. Até o filme, né, desse ano ganhou o Oscar também foi sobre o período de escravidão lá nos Estados Unidos. Verdade. Mostrava os horrores mesmo. Mostrava os escravos sendo Exato. Açoitados. Se um filme pode, por que não um jogo? Eu via os estudantes que reclamaram do jogo, vendo assim uma coisa mais... porque isso não pode ser mostrado como uma brincadeira, como se um jogo fosse uma brincadeira, assim, ainda... Aquela visão, uma visão muito antiga do que é um jogo. Não jogaram This War of Mine, por exemplo, que é que tu não aperta play, tu aperta survive no menu principal, porque é um jogo muito triste, deprimente, porque tu tá ali numa situação de guerra. A mesma coisa seria uma situação de escravidão. Isso aí, então. Vamos mudar de assunto um pouquinho pra Black Friday. Sexta-feira negra no Brasil, talvez. Que nos games também tem, né, cara? Entra bastante aí de promoções, principalmente no Steam, na Origin da EA, né? Uhum. Aqui eu peguei algumas coisas, tem o The Sims 4, que passou de R$100 pra R$50. Que mais? Tem uma coisa bem mais barata também, chegou a R$5 até, eu tava comentando contigo, Dead Space. Uhum. Dead Space. Que eu não joguei. Madness Returns. Que eu também não joguei. Dead Space eu não curti, né? Não. Mas eu não sei, eu sou meio chato pra esses jogos de tiro, assim, sabe? Uhum. Eu gostava lá da época do Nintendo 64, né? Uhum. Clássico 007 GoldenEye, que é que nunca jogou isso, né? Mas e o que a gente tem no Steam também? Tu falou que tu compra alguma coisa? Pois é, eu dei uma olhada. Por enquanto, o Steam ele tá fazendo diferente essa sale. As últimas sales nos últimos anos eram todas iguais, assim, tinha os descontos fixos que ficavam durante a sale inteira. Aí tinha os daily deals, que era só durante o dia, e tinha as flash sales que duravam só algumas horas. E nessa sale eles mudaram completamente o sistema, tinha gente reclamando, né, porque qualquer mudança causa reclamação, mas eu não sei se mudou realmente para melhor ou para pior. Ficou mais difícil de entender, eu precisei de alguém me explicar como é que estava funcionando essa sale, porque tu abre o Steam e não fica bem claro, assim, tu só vê um monte de imagens dos jogos e aí tu fica meio perdido. Mas basicamente tem dois blocos principais, que são as sales, as promoções de 2 dias. Aí abaixo delas tem as promoções que duram 1 dia. E aí abaixo tem os mais vendidos, normal, né? Que sempre tem no Steam. Mas tá bem diferente, não tem mais a Flash Sale, que era aquele negócio legal. Não tem mais a Community Choice, que era o tipo de votação. Tu podia... quais desses jogos você quer ver em promoção? Aí as pessoas votavam e o jogo mais votado entrava em promoção. Não tem mais isso também nessa sale. Então tá bem diferente. Ainda não sei se está melhor ou se está pior. Vai até dezembro essa sale, então vamos ver. Tô pensando, tô esperando para ver se entram alguns jogos nessas sales maiores, né, de 2 dias e 1 dia. Que é o principal que eu tô esperando é o Valiant Hearts, que é um jogo que se passa na Primeira Guerra Mundial. E tem um cachorro, é isso que eu sei. É uma coisa meio sessão da tarde, assim.
tem um cachorro. Ele morre no fim. Ah, não sei. Não dá spoiler. Mas no Origin ele tem esse negócio de se tu não gostar do produto, devolver também. Tu pode devolver o game se tu não curtir ele. Tava lendo aqui. Ah, é? Pois é. O Steam... Garantia de grandes jogos Origin. Se o jogador não gostar de um produto qualificado, é só devolver. O Steam não tem isso. Se não gosta, azar o teu. Se ralou. É. Um dos problemas do Steam é uma boa ideia, né? Tu jogar o jogo, sei lá, por um tempo de teste. Aí depois, não gostei, então não vou comprar. Isso é bom. Podia ter, né? Mas a gente não vive nesse mundo, infelizmente. Mas vamos ouvir um pouco mais de música, então. Daqui a pouco a gente volta e agora a gente vai ouvir Baten Kites e Neverwinter's Nights. Como eu falei antes, Baten Kites é um jogo pro GameCube lá de 2003, da Namco. 2003, 2004, por aí. Excelentes gráficos. E é um dos poucos RPGs que eu joguei. Tipo, eu nunca fui muito fã de RPG assim. Mas esse eu joguei. Ele tinha um sistema de cartas também, era meio bizarro assim. Tipo, na hora do combate era com cartas. Tinha o jogo do Dragon Ball que era assim também, combate com cartas. É engraçado, porque todo o resto do jogo não tinha a ver, mas na hora do combate é nas cartas. Tem umas cartas do Os Dragon Ball também não tem nada a ver com cartas, aí chegou o combate tem umas cartas. Mas funcionava, era bem intuitivo, assim, era legal. É isso aí, vamos ouvir as músicas então de Baten Kites e Neverwinter's Nights, depois tu comenta desse jogo. E também tem a música do Zelda, rapidinho, porque saiu notícia que tem um maluco fazendo a versão 2D do Ocarina of Time, que é simplesmente um dos melhores jogos de todos os tempos, né? E vamos ouvir que essa música é bem legal também. Vamos escutar aí, então.
Ouvimos trilha de Baten Kites primeiro, depois Neverwinter Nights e depois Zelda Ocarina of Time, Gerudo Vale. Esse bolero aí. Bem definido, mas é um bolero. O que é esse jogo, Lucas? O Neverwinter Nights, um RPG? É um RPG que eu joguei muito. Não, acho que não tem nenhuma notícia mais recente. Teve esses tempos um MMO nesse universo. Mas ele era um RPG bem estilo D&D, assim. Eu usava até as mesmas regras do D&D na jogabilidade dele. D&D ou Dungeon Dragon? Isso. Só pra deixar claro. Um RPG bem tradicional, assim, se a gente pode dizer. Tinha um sistema de combate bem lento, mas tinha uma história muito boa. O foco principal dele era a história e a ambientação, assim, tu te sentia realmente que tu estava participando ali daquele mundo. Apesar de ser um jogo mais antigo, assim, e nem tanto, ele vem depois do Baldur's Gate e tal, que são os jogos da BioWare, nesse mesmo estilo, assim, RPG bem tradicional. Só que o Neverwinter Nights, a novidade dele talvez era que ele é 3D. Um 3D ainda bem inicial, low poly, mas um jogo excelente, na minha opinião, vale a pena jogar. Eu virei ele muito rápido, assim, no fim de semana eu fiquei só jogando ele sem parar, só parar pra comer, assim. Maratona de jogo. Maratona, porque foi muito bom. Sim. E como eu falei antes, né, tem um cara que tá fazendo a versão do Ocarina of Time em 2D, 16 bits. Sempre tem alguém, né, na internet incrível pra fazer alguma loucura dessas, né? Normalmente eles estão pegando os jogos antigos e colocando HD, né, fazendo uma coisa assim, não tem... Isso é uma novidade, até pegar um jogo... Eu acho uma boa ideia, porque também eu não gosto dos Zeldas 3D. Eu acho que Zelda funciona muito melhor 2D. Então acho que seria bem interessante jogar isso. Eu acho que funciona de todo jeito. Mas é bem interessante, sim. Dá uma outra visão do jogo, né, claro. Até a Nintendo chegar e dizer... Não dizer que não pode mais porque fazer. A Nintendo é mais tá filha a Nintendo é mais conservadora nesse sentido, né? Não deixa quase ninguém mexer com os jogos delas. Que na verdade é o que dá dinheiro pra elas, né? Os jogos delas mesmo. Porque o console não tá vendendo muito. A não ser que tem uma coisinha rapidinha que eu comentar aqui, que o Smash Bros pro Wii U vendeu um monte lá nos Estados Unidos. Acho que até levantou um pouco a venda do console também, né? Muita gente compra o videogame por causa do jogo, né? O Smash Bros, que é legal de jogar mesmo. E também vendeu o Pokémon novo, que saiu pro 3DS. É verdade. Pokémon sempre vende, né? Tipo, sempre que vende, tem uma base de fãs enorme, né, instalada. E isso aí ajuda a manter a Nintendo em pé, né? Mas eu vi um texto, não sei onde, semana, alguém se perguntando se a Disney poderia comprar a Nintendo também, né? Porque a Disney comprou a Pixar, né, um tempo, a Marvel também. Aí de repente, se eles quiserem investir num videogames, a Nintendo... Mas eu duvido muito que isso aconteça. Não imagino isso acontecendo. Sei lá. Vai que, né? Uma notícia aqui de premiação, né? Tem uma premiação chamada Game Awards, né? Que se reúne publicações de revistas e sites, né? De todo mundo. 28 publicações. Daí eles se reúnem anualmente para eleger os melhores jogos da temporada, né? E esse ano foram indicados para melhor jogo o Bayonetta 2, Dark Souls 2, Dragon Age Inquisition, que tu falou até no último programa, né? O Hearthstone, que frequentemente aparece por aqui também, né? E o Middle-earth Shadow of Mordor. Todos jogos AAA, né? Como tu tinha comentado. Só o Hearthstone, que é um pouco diferente, assim, apesar de ser feito pela Blizzard, ele foi feito por uma equipe pequena ali dentro da Blizzard. Eles não botavam muita fé, assim, façam vocês 3 aí, então, e vamos ver no que dá. Deu certo. Deu muito certo. Curiosamente, o jogo de tiro Destiny é indicado em mais categorias do que os outros indicados ao melhor jogo do ano, mas não tá na lista de melhor jogo do ano, né?
Aquela coisa dos prêmios técnicos, né, de certo, que ele tá indicado. Uhum. Mas eu não sei, premiações assim, não levo muito a sério. Eu costumo comprar um jogo por causa da premiação. Depende da premiação, claro. Né? A premiação que eu me preocupo é a IGF. IGF. A Independent Games Festival. Essa é... Quando é que rola ela? Tudo É em março. em março, início do ano. Daí tu se liga nos jogos que estão... Sim, a última ganhou Papers, Please, Lucas Pope. Merecido. É. Outra coisa que também surgiu essa semana é que o Assassin's Creed novo, né, tá dando prejuízo, parece, pra Ubisoft. Porque muita gente não gostou dos bugs, né, tem vários bugs, tem vários vídeos na internet também que mostram, né, os bugs. E eles vão liberar uma DLC de graça pra quem comprou o jogo, chamada Dead Kings, que ainda não tem data pra chegar, né. Sei lá, a gente comentou semana passada, nunca joguei muito Assassin's Creed. Mas imagina, cara, tu espera por um jogo tanto tempo, um jogo que tu investe milhões e vem cheio de falhas, né? Tipo, não era pra ser assim. Eu vi vários bugs, eles são engraçados pelo menos. Eu vi alguns no YouTube ou imagem. Tem uma screenshot de um cara sem rosto. Tipo... Eu acho que eu vi essa também. É muito bizarro, assim. É a pessoa com um cabelo, e aí os olhos, né, as esferas do olho, e uma boca estranha, assim, tipo a gengiva da pessoa, e não tem a pele, é um não fantasma, tem mais nada. Nossa, é muito assustador. Imagina tu ver isso no jogo, assim, vem um cara sem o rosto. Mas aí, os caras investem milhões de dinheiro nisso, daí, porra, vem isso. É frustrante mesmo, né? Tinha alguns outros bugs engraçados. Tipo, aparecia um vídeo de um cara procurando os objetos, assim, tipo, ele tinha matado os inimigos e aí foi ver o que os inimigos tinham, né, pra pegar os itens. E aí passam umas pessoas, assim, tipo, uns carrinhos fantasmas, assim, elas estão pilotando umas motos fantasmas. Tipo, a moto é invisível, só Como passa assim? pessoas, tipo... Como se ela estivesse passando uma moto com a postura, assim, segurando a moto e tal. Só que não tem a moto, é só a pessoa flutuando, assim. Né? E aí ele editou o vídeo, colocou um vrum. Vrum, vrum, as pessoas passando, assim, tipo... Tem os outros bugs muito legais. Eu vi um outro do Assassin's Creed, mas eu acho que não era desse, eu acho que era do outro anterior. Que... O cara saiu do navio, era o que tinha navios, E aí o mar afundou embaixo do navio, assim, tipo... um retângulo de mar afundou, assim, pra baixo da terra. E aí começaram os marujos do navio começaram a subir pra superfície, assim, do mar, que não tava mais ali. Eles ficaram flutuando, assim. E aí daqui a pouco eles começaram a voar pro céu, começaram a ascender aos céus. Bizarro. E aí o cara até colocou na edição do vídeo uma música, assim, de uma... Tipo uma ópera, assim, as pessoas ascendendo aos céus. E daqui a pouco subiu um navio também. Bem devagarinho o navio veio lá do fundo do mar. Peter Pan, assim. Muito bizarro. Pá. Isso meio que virou um gênero também de jogos, né? Tem jogos que são bizarros, assim. Que pra ter bug mesmo. Tem pra ser o bizarrice. Goat Simulator. Goat Simulator, Recentemente teve uma expansão. Goat Simulator MMO. Expansão que foi lançada essa semana passada. Eu não joguei esse jogo, mas na verdade é brincadeira, não é o MMO. O jogo é single player, só que devem ter colocado uma estética de MMO, assim, umas coisas meio fantasia e quests, só que tudo zoado, não é de verdade. Sim. Essa é a ideia do jogo. Coisa legal também é que um estudo feito lá nos Estados Unidos mostra que a popularidade do futebol cresceu graças ao FIFA. Ó. Lá, né? Porque, tipo, os Estados Unidos não é um país que tem muita popularidade no futebol, né? Só no futebol americano e no beisebol, aquelas coisas, etc. Aí o estudo sugere que aponta que 50% dos jogadores de FIFA declararam um crescimento de interesse no esporte real, né? Depois de jogar o videogame. Também é apontado um crescimento de 112% no número de jogadores que passaram a usar times da MLS, que é a Liga de Futebol Norte-Americana. Interessante ver isso, né? Os games influenciando mesmo as pessoas
Por mais que FIFA seja uma coisa meio saturada já, né? Mas tem gente muito fã do jogo, né? Incrível. O jogo sempre vende muito. O cara compra atualização. Né? Sei lá, já passei dessa fase, eu acho, do FIFA. Mas tem muita gente que gosta ainda. Acho que você tem que falar um pouco do teu texto, né? Parece que vai subir um texto do Lucas no Overload. Hoje não entrou ainda? Não, acho que não entrou ainda, mas o Overloader tá com uma série de textos, que é o 31 Games. 31 Games, isso. Que tem vários desenvolvedores ou pessoas assim da cena de desenvolvimento de jogos do Brasil que estão escrevendo 31 textos sobre 31 jogos que marcaram a sua vida, assim. Então o meu é o quarto, vai sair hoje, já tem 3 textos, então, no Overloader. E eu acho que vai sair de tarde, acho que não tá no ar ainda, mas é só acessar lá overloader.com.br e ler o texto. Aquele site, né, que a gente entrevistou o Rick Sampaio, então, só pra lembrar. O meu texto é sobre Warcraft 3. Yes. Mas queria falar sobre uns outros jogos também, que eu joguei esses tempos. Vai falando. O primeiro é o Photobomb, que foi um jogo feito pra 7 Day FPS, que é uma game jam de fazer um first person shooter em 7 dias. E esse foi o jogo mais interessante que eu vi que saiu da jam, que ele é inspirado numa coisa muito estranha, que é o atentado com bomba na maratona de Boston, que teve esses anos, acho que foi no ano passado até. Na maratona de Boston teve um atentado terrorista com bomba e tal. E eu lembro até, e o jogo é inspirado nisso, que as pessoas tentavam achar quem tinha cometido o atentado através das fotos da maratona. Então, tinha muitas fotos da maratona, porque era um grande evento, então as pessoas colocavam fotos no Facebook ou em notícias, e aí ficavam olhando as fotos, esse cara tá com uma mochila, e essa mochila deve ter a bomba, e depois ele foi pra lá e tal, e aí achavam essa pessoa em outra foto, e ficavam tentando, não sabiam ainda quem é que tinha cometido, mas as pessoas na internet ficavam procurando através das fotos. E aí o jogo é sobre isso, assim, por isso Photobomb, fotos e bomba. Mas é um FPS também? Ele é um FPS no sentido de que ele é em primeira pessoa. Tá. Não precisa ser jogo de tiro, realmente. Não, tu faz o que tu quiser. Game Jam. Até tu tem que ser criativo numa Game Jam. Tu não pode fazer eu vou seguir estritamente o tema. Aí vão ter muitos jogos parecidos com o teu. Tu tem que pegar o tema, mas distorcer muito pro teu jogo ficar único. É difícil fazer um jogo único numa Game Jam com muita gente fazendo o jogo sobre o mesmo tema, então tu tem que realmente te esforçar para sair do padrão. E esse jogo sai do padrão. Tu controla ali, em primeira pessoa, tu tá num lugar e aí tu sabe que alguém vai largar uma bomba. E tu pode tirar umas fotos e a partir dessas fotos tu vai coletando pistas, assim, de quem é quem. E aí tu meio que pode viajar no tempo também. O jogo tem uma narrativa, que tu é um agente que tem que olhar essas fotos, tirar essas fotos e tal. Enfim, o jogo ele parece ser complicado, mas ele é bem simples na real. A mecânica é bem tranquila. Só vai ali tirando as fotos e procurando o suspeito de quem é o terrorista, no caso. Chamou atenção. Eu acho que saiu até no Rock Paper Shotgun. Não sei se o cara vai dar continuidade, né? Normalmente esses jogos que fazem sucesso em Jam acabam tendo continuidade depois. O próximo jogo que eu queria falar é o Frontiers, que foi adiado ou foi lançado no Early Access, na verdade, só que não está pronto ainda, né? Até por isso o Early Access. E o desenvolvedor do Frontiers fez um vídeo explicando a situação dele. Ele tá com uma barba gigantesca no vídeo porque ele disse que ele não ia fazer a barba até lançar o jogo. Ele fez uma promessa, assim. E aí tá lá o cara com uma barba inacreditável porque ele não consegue terminar o jogo. Porra. O Frontiers é o primeiro jogo de todo mundo. Aquela primeira ideia que todo mundo tem. Eu vou fazer um jogo gigantesco que vai ter vários lugares. Vai ter um lugar que é uma floresta, vai ter um lugar que é uma montanha.
e vai ter crafting, e o jogador vai poder fazer a sua casa. É o primeiro jogo de todo mundo, assim, todo mundo já começa com essa ideia grandiosa que até não pega bem o que é um jogo, como fazer um jogo. E é o primeiro jogo do cara também, então é completamente compreensível. Mas como ele mesmo diz no vídeo que ele lançou recentemente, não dá certo. Então é um trabalho interminável. E aí o jogo até foi financiado pelo Kickstarter, deu certo, mas o dinheiro não foi suficiente para terminar o jogo. E aí agora ele lançou no Early Access para arrecadar dinheiro através do Early Access no Steam, que é lançar o jogo incompleto no Steam, para conseguir terminar. E aí veremos se ele vai conseguir algum dia tirar a vaga. O último que eu gostaria de falar é o Flambird, que é um jogo que também está no Kickstarter, falando de Kickstarter. E tem um alpha disponível, tipo uma demo, assim, porque mostra bem como é o jogo. É um jogo de combate estratégico, assim, no mundo RPG fantasia. E ele é uma evolução do Steam Birds, que apesar de não ser um jogo muito conhecido, é um jogo em Flash, que, bom, teve milhões de acessos, né, nesses portais em Flash. Não é um jogo muito conhecido, mas ele é um jogo que criou um gênero, Steam Birds, que é esse gênero de combate em turno e onde tu arrasta teus personagens pela tela e eles atacam sozinhos, assim, mais ou menos. Bizarro. Eu não sei se o gênero tem nome, mas tem vários jogos que foram feitos assim como cópia do Steam Birds do Andy Moore, que foi o criador desse jogo. Andy Moore e Daniel Cook. No caso do Steam Birds é um jogo de avião, assim, então, digamos, tu traça a rota do teu avião nos próximos 5 segundos. Esse avião veio pra cá nos próximos 5 segundos, esse vem pra cá e esse vem pra cá. E aí tu aperta um play, assim, e aí os aviões se deslocam nos próximos 5 segundos, e aí pausa de novo, e aí tu pode retraçar a rota. Esse vem pra... Não, agora eu quero que esse vai pra lá, esse vai pra lá, esse vai pra lá. E aí dá um play e eles vão. E teve um jogo publicado até pela Paradox esses tempos, que aí é a mesma coisa do Steam Birds, foi lançado no Steam, só que é com navios, Leviathan Warships. Então, um jogo... Fez escola mesmo. E agora tem esse Flambird que aplica a mesma ideia do Steam Birds, só que para um jogo mais RPG, fantasia e combate, assim, medieval. Tem um arqueiro, tem um guerreiro, esse tipo de coisa. Mas, como eu disse, é uma evolução do Steam Birds, ele não é uma cópia. Ele tem vários elementos novos, tem a mecânica básica de arrastar teus personagens nos próximos segundos, mas os personagens eles têm habilidades especiais, tem umas boss battles bem interessantes, tu tem que entender o comportamento do inimigo para saber quando é que ele vai estar com aquela coisa assim de boss, de maioria dos jogos, quando é que ele vai baixar o escudo pra tu poder bater no lugar certo, esse tipo de coisa, assim. Mas tá bem bonito esse jogo, tem uma pixel art bem legal. E eu espero que ele dê certo no Kickstarter. Vamos torcer, então. Tem mais alguma coisa aí, Lucas? Acho que é isso. De novo, eu não vou falar sobre o Warcraft 3, mas leia o texto lá no Overloader. Isso. Overloader.com.br. Fazer uma propaganda aí pros amigos. Mas, duas notícias rapidinho, então. O novo game da Freebird, os mesmos criadores do To The Moon e do The Mirror Light, foi lançado essa semana passada. Se chama A Bird Story, tá lá no Steam já. E também saiu uma notícia do Game of Thrones, né, que vai sair em dezembro, aquele jogo da Telltale Games. E revelou a data de lançamento na página do jogo na plataforma de distribuição Steam, né? E o jogo vai sair para PC, para PlayStation 3, para PlayStation 4, para Xbox 360, para Xbox One e para o iOS. Enfim, eles também lançaram como é que se chama? Os requisitos para jogar, né? Mas eu não vou ler tudo isso aqui. O que importa é que tem suporte para Windows XP. É, então eu verdade. posso jogar. Tem suporte para XP.
Mas é isso, daí a gente vai ouvir essas últimas músicas, mas a gente já vai se despedir aqui. A gente vai ouvir o The Mirror Light, que é da Freebird, e uma música do Walking Dead, que é da Telltale Games. Então é isso, até semana que vem, gente. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.
Você ouviu Game RS.